Sabe aquela pergunta que muita gente faz? Se Deus existe, por que ele simplesmente não aparece de um jeito que ninguém possa duvidar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise que traz uma resposta e olha, é bem surpreendente. É exatamente essa a questão central que a nossa fonte investiga. Por que não tem uma prova assim, sabe, clara, irrefutável? Uma pergunta bem direta. E a resposta que o texto dá, bom, é tão direta quanto. Então, segundo essa análise, o ponto não é que falta revelação divina. O argumento é que Deus já se mostrou. E não foi uma vez só, não. Foram várias. E isso, claro, muda tudo. A pergunta passa a ser outra. Se a evidência está aí, por que a gente não enxerga? E, para sustentar essa ideia, a fonte nos convida a uma viagem no tempo, lá para o comecinho da história. A gente vai ver que existia um padrão de comunicação direta, que, segundo o argumento, era para ser normal, a forma original de interagir. Olha só o padrão que a análise mostra. De Adão e Eva, passando por Caim, Noé, Abraão, até chegar em Moisés, a comunicação era sempre direta. Pessoal, não era uma coisa distante, uma visão. Eram conversas, sabe? Instruções bem detalhadas, cara a cara. A ideia aqui é que essa proximidade toda era, na verdade, o plano original. E aqui vem um ponto-chave. Essa comunicação direta não era para ser só para alguns escolhidos, não. A intenção, de acordo com o texto, era que essa relação próxima fosse com uma nação inteira. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que mudou tudo. E a gente chega agora nesse exato ponto de virada. O momento que, segundo essa análise, alterou para sempre a relação da humanidade com o divino. Lá no Monte Sinai, o povo testemunhou uma manifestação de poder assim avassaladora. E a reação não foi de chegar perto, foi de medo. Um medo tão grande que eles literalmente pediram distância. Eles falaram, olha, a gente precisa de um intermediário, não dá para ouvir essa voz diretamente. E aqui está a grande virada do argumento. O distanciamento não foi ideia de Deus. Foi um pedido humano, uma escolha. As pessoas pediram que a comunicação não fosse mais direta. E essa ideia de escolha é o que costura toda essa análise. E essa noção de escolha não para por aí. Ela é um tema que se repete. A fonte até cita Deuteronômio, que coloca as coisas de forma bem clara. Existem dois caminhos. Um leva à vida e bênçãos, o outro à morte e maldições. É a mesma lógica do Sinai, a liberdade e também a responsabilidade de escolher qual relação se quer ter com o divino. Ok? Então, se a humanidade escolheu se afastar, como que fica a reação quando as provas, mesmo assim, aparecem? É isso que a gente vai ver agora. Por que, às vezes, nem a evidência mais incrível do mundo parece ser o suficiente? A fonte traz uns exemplos históricos que dão um nó na cabeça. Pensa bem, os israelitas viram milagres espetaculares no Egito, e pouco tempo depois estavam lá adorando um bezerro de ouro. As multidões que viram os milagres de Cristo foram as mesmas que gritaram pela morte dele. A conclusão que o texto chega é bem forte. A prova, por si só, não garante a fé. Mas por que essa rejeição toda à evidência? Para explicar isso, o material aponta para uma coisa que ele chama de um viés, uma tendência natural do pensamento humano. Citando Romanos, a análise diz que a nossa mente, por natureza, tem uma certa hostilidade a Deus e fica sempre procurando um jeito de descartar as provas que aparecem. Mas olha que interessante, mesmo com o pedido para se afastar e essa tendência de rejeitar as provas, o argumento é que a manifestação divina não acabou, só mudou de forma. Em vez daquela conversa direta, cara a cara, ela passou a acontecer de outras duas maneiras principais. Milagres, que são demonstrações de poder, e profecias, que são um tipo de prova que o tempo se encarrega de confirmar. E essa citação de Isaías resume bem a ideia da profecia como prova. Pensa só, a capacidade de anunciar o fim desde o começo, de falar sobre coisas que ainda nem aconteceram, isso é apresentado como se fosse uma assinatura divina, algo único que a história pode confirmar. E tudo isso nos traz para o ponto final da nossa análise. Um ponto que não olha para o passado nem para o presente, mas sim para o futuro. A conclusão de tudo isso está numa promessa de uma revelação que seria então final e definitiva. Então a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Já existiu uma prova absoluta? E vai existir de novo? Segundo o texto, a resposta para as duas perguntas é um sonoro sim. A análise aponta tanto para o que já aconteceu, quanto para uma promessa que ainda vai se cumprir. E é com essa ideia que a análise termina.
Apesar de toda essa história dos encontros, do pedido de distância e da rejeição das provas, a fonte conclui com a promessa de uma futura intervenção nos assuntos do mundo. Um evento global que, segundo o argumento, ninguém vai poder ignorar.